Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Vamos à nossa aula de número 5 do nosso CCL. Essa aula, ela é toda baseada num livro chamado Liderança Corajosa, mas vai ser citado apenas o capítulo 6 desse livro. Esse livro é de um pastor chamado Bill Hybels. Ele é pastor lá em Illinois, nos Estados Unidos. E ele é o criador de um grupo chamado Cúpula de Liderança Global. Ele é autor de diversos livros cristãos que abordam o tema liderança cristã. Esse livro, no todo dele, ele é um livro que traz uma receita para o líder alcançar o equilíbrio dos seus dons e talentos, resultando em potência de inspirações para os seus liderados. Ele começa com uma pergunta instigadora, que é o seguinte: quando é que os líderes estão em sua melhor forma? Várias proposições são colocadas, né? Várias pessoas falam que os líderes estão em sua melhor forma, com várias proposições. O autor acredita e defende que os líderes estão em sua melhor forma quando geram outros líderes. Eu coloquei isso em letras maiúsculas. O líder está em sua melhor forma quando ele gera outros líderes. Em resumo, quando criam uma cultura de liderança. Ou seja, estamos falando de pequenos grupos, estamos falando de célula. O autor, ele fica admirado quando ele vê um líder tentando localizar outros líderes em potencial. Ele fica assim, vamos imaginar assim, lá de cima, ele fica olhando, tentando localizar líderes em potencial. E também fica admirado quando vê um líder mais experiente treinando um líder mais jovem. A gente costuma, né, tem o costume em igrejas, né, hoje isso está mudando muito, mas a gente tem o costume de deixar assim o jovem e a criança um pouquinho de lado. Mas o correto é a gente ganhar tempo, né? Não é perder, ganhar tempo treinando um líder mais jovem. E é aí que o líder está em sua melhor forma. Você é um líder que está em sua melhor forma? Você ganha tempo treinando líderes mais jovens que você? Você busca líderes em potencial? Então, se você faz isso, você está em sua melhor forma. Segundo o autor, a prioridade do líder é essa. É o quê? Formar novos líderes. Fazendo isso, o reino de Deus será multiplicado muitas e muitas vezes. Vou dar um exemplo prático assim. Eu conheço uma pessoa que ela se recusa a treinar líderes, porque ela fala que se ela treinar líder, o líder vai tomar o lugar dela. E isso é um pensamento, irmãos, muito mesquinho até, vamos dizer. Por quê? Porque principalmente no reino de Deus, Deus já deu um mandamento pra gente, né? Crescer e multiplicai. Então eu não vou reter o conhecimento para mim, porque senão o outro vai tomar o meu lugar, e não é assim, o lugar não é meu, o lugar não é seu, né? A gente está numa posição e a gente sempre treina alguém. Por quê? Porque vai multiplicar, e multiplicar é sempre melhor que diminuir. Porque se eu não treino alguém, se você não treina alguém, se você se for, e aí, quem é que vai assumir? Alguém despreparado? Então não é melhor você já deixar alguém preparado ali? E a preparação desse alguém vai preparar outro alguém, e outro alguém, e outro alguém, e só quem ganha é o reino de Deus. O desenvolvimento, lá embaixo, página 19, o desenvolvimento da liderança requer uma visão. Por quê? A gente não pode fazer as coisas de qualquer maneira, a gente precisa de organização, precisamos ter objetivos. Então, o desenvolvimento de liderança não pode e não deve acontecer sem uma visão, sem um alvo. Um líder deve ter uma visão ardente e impulsionar constantemente o fluxo de líderes competentes.
No livro, aqui na apostila, né, no livro, o autor ele fala que muitas vezes, por muito tempo, a igreja usou estratégias imediatistas e que não davam certo. Vamos fazer uma campanha disso, vamos fazer uma... E eram coisas assim, que queria requerer resultados imediatos, e o correto não é isso. É necessário um planejamento, é necessário o desenvolvimento. Ele frisa bem que não pode passar pela urgência e pelo imediatismo. As ações devem ser organizadas, pensadas e repensadas a um longo prazo. Não pode ser imediato, porque aquilo que é de resultado imediato provavelmente será de curta durabilidade. Criar uma visão, um alvo e também criar estratégias para transformar a visão em realidade. A gente já viu um pouquinho disso nos capítulos anteriores. Então, ele propôs aos liderados dele, né, uma pergunta. Ele fez uma pergunta. E a partir da resposta dos liderados dele, que também são líderes, ele montou uma estratégia prática de desenvolvimento de líderes. E a pergunta é a seguinte: como você acabou se tornando líder? Foram variadas respostas, mas ele percebeu que a maioria caiu em 3 respostas, basicamente. Primeiro, alguém notou o potencial. E você? Você se tornou líder como? Alguém notou o seu potencial? Alguém viu você? Muitos de vocês poderiam estar lá quietinho no banco, lá atrás escondidinho. Mas alguém olhou para você, um líder olhou e notou o seu potencial. Entendeu? E falou, você é capaz, te ajudou e te incentivou. Segunda resposta que ele percebeu, que foi mais recorrente, alguém investiu no líder. Então, assim, notou o potencial, investiu. Investiu, quando a gente fala, não é só financeiramente, investiu tempo, investiu companhia, investiu estudo, assim como a igreja PIB, ela investe em cursos para os seus membros, cursos que vão fazer a gente crescer espiritualmente, até crescer na nossa vivência diária, né? O CCL é curso gratuito, de qualidade, né? Com conhecimento bíblico, com boa vontade. Então, assim, alguém percebeu o seu potencial, viu você lá no meio da multidão, notou que você tinha um potencial de liderança, investiu em você. Fez um investimento na sua vida e confiou. A terceira, alguém confiou responsabilidade. Então, o que aconteceu? Você foi percebido, investiram em você, porque para você ser líder, né, aqui na igreja, você precisa fazer o CCL, porque é um investimento em aprendizado, né? E alguém confiou a responsabilidade. O que é confiar a responsabilidade? É simplesmente dizer, vá. Não é isso? Quando você como líder de célula, você percebeu o potencial de liderança em uma pessoa da sua célula, aí você investe tempo de passar, de ajudar, de estar junto, de ensinar, e depois você fala, vai. Você está pronto, vai. Você confia responsabilidade à pessoa. Então, basicamente, esse capítulo fala sobre o plano de desenvolvimento de liderança através de 3 fases. Fase 1, identificar líderes em potencial. Fase 2, investir no desenvolvimento de líderes em potencial. E fase 3, confiar responsabilidade a líderes em potencial. Então, e você? E você? Eu faço a pergunta. Como você acabou se tornando líder? Foi da mesma maneira? Ou você ainda não parou para pensar? Como, poxa, de repente eu era líder. Como é que você acabou de se transformando, se tornando um líder? Pensa aí e numa oportunidade a gente vai conversar sobre essa resposta. Boa noite para vocês. Esse capítulo 5 é um capítulo menorzinho.
Aqueles que ainda não entregaram a primeira avaliação, se puder enviar para mim, estou aguardando. Tem tempo ainda para fazer, mas é bom não demorar muito, porque daqui a pouco vai vir a segunda avaliação e depois a última avaliação, que é um pouquinho mais abrangente e maior, tá bom? Fiquem com Jesus. Boa noite.